Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Então tá, achamos a palavra Homer aqui, né? Muito bem. Então, a gente tem aí uma condição, né? Exatamente sobre a questão do homem. Pois bem. Então, vamos lá. Vamos construir aqui comigo. Veja aqui. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe essa aula, né? Então, veja, a ordem é que, ó, veja só, o separe tem lehem mi maherati Hashavat, Mayon, Hashevierem, Et, Omer, Ha, Tenufá, Shevá, Shevutot. Tá, Ami, Moti, Ha, Re, Iná. Então, é uma ordenação a partir do dia em que procede um molho da oferta de elevação. No dia seguinte, ao sábado, contará as 7 semanas, e elas devem ser completas. O molho está aqui, não é? O Aleph Tav, Homer. Veja, Homem é uma medida seca, né? Ou seja, é 1,10 efa, cerca de 2 litros. Então, aqui está falando para a gente que um homer é o quê? É uma medida, é um peso. Isso é medido por peso. O peso aqui definido vai ter algumas questões a serem definidas, não é? Segundo o Rabi Raim, Naeb, vamos lá, agora sim a gente consegue aqui, né? Então, veja. Então, aqui, segundo, né, o livro DNA das Letras Hebraicas, tem uma tabela aqui, exatamente, falando que um homer, não é? Ou isaron, é uma medida de litros. 2,48831, segundo o Rabino Raim Nae, 4,34 litros 32 ml, né, em 1 mililitro, segundo o Rabin Haim Ishi, e segundo o Rabino Moshe Faz, tem 2,51.
Pois bem, a gente tem, então, aqui um grande problema, né? Aqui está se falando de peso, de medida, de peso. E aí, fala que tinha que se fazer um peso. Pois bem, vamos aqui construir juntos uma questão muito séria dentro da Torá. A gente tem que saber que existem várias formas de se olhar a Cabala, né? E todos nós passamos por todos os estágios e temos muita Cabala por aí. Pois bem, a gente vai aqui exatamente fazer o desenho da árvore sefirótica para a gente continuar e para que depois a gente possa analisar esses processos. Pois bem, então a gente tem as sefirotes do lado esquerdo, as sefirotes centrais, e as sefirotes do lado direito. Essa é o desenho da árvore sefirótica, que vão ter algumas conexões diferentes, né? Existe uma conexão entre o Ramak e o Raim Vital. Raim Vital não, é o Arizal. O Arizal. Então, a explicação do Arizal ela é totalmente diferente da explicação do Raim Vital. Então, a gente tem aqui uma construção que a gente vai ter que construir essa árvore para entender todo o processo, esse processo exatamente, não é? De como tudo aqui vai começar a funcionar dentro da Torá. Pois bem, aqui, olha, estamos construindo as árvores, não é? E vamos construir aqui, ó, de uma forma diferente, para a gente poder entender todos os conceitos. Vamos botar um pouquinho as sefirotes diferentes, não é? Em cores, só para a gente entender. Então, Rorimá, que é branca, não é? Caso eu não lembre aqui de todas as cores, pode ser natural, tem um tempo que a gente não fala sobre isso, mas é só para a gente destacar mesmo. A intenção aqui não é botar a sefirote em si, não é, na sua cor ideal. Até porque não existe cores, não é? É só mesmo para a gente poder ter uma ideia. Pois bem, e aí a gente tem, vamos botar aqui o nosso Hesed como vermelho, ou perdão, como verde. Pois bem. E assim a gente bota aqui Gevurah, né? Diz que Gevurah é o vermelho mais perfeito que existe, mas eu não vou botar o mais vermelho que existe. Vamos botar aqui outra coisa. Gevurah não, é Binah, né? Vamos colocar aqui uma outra cor, pois bem. Vamos trazer ela aqui para o meio também, olha, exatamente. Vamos só mudar a cor aqui para não ficar muito parecida. Então, a gente sabe aqui que a gente tem as sefirotes, não é? E elas estão se encaixando aqui abaixo, veja. Então, a gente tem agora, não é? Uma questão de que a árvore ela está se modificando, ela está se tornando diferente que usualmente. A parte central, a gente tem exatamente aqui a questão onde nós temos Tiferet, não é? Aqui amarelo, em amarelo a gente vai ter Tiferet, né? A gente tem Keter, que é branco também, e aqui, enfim, temos outras sefirotes, aqui Tiferet, aqui Yesod, e aqui temos Malhut. Malhut, pois bem. Deixa eu só dar uma diferenciada aqui de novo nessas cores, para a gente não poder depois, no meio da aula, a gente poder se confundir. Vamos botar isso aqui lilás. Tudo bem.
Então, tem algumas azuis ainda. Vamos só destacar aqui para a gente poder ter uma ideia melhor, né? Vou botar Yesod aqui como um cinza. Pois bem, agora sim, ficou melhor, né? Não está da mesma cor aqui, mas não tem problema nenhum. Essa aqui é uma árvore que a gente estuda no estágio do Aryzal, né? Então, a gente sabe que no estágio do Aryzal ela é uma questão diferente. A gente está falando sobre medida, né? E o que é medida dentro do conceito da Torá? É algo que, né, veja, ó, do médio, né, medida, tem que, para um peso estar igual ao outro, 1 quilo com 1 quilo, média, eles têm que estar equilibrados na mesma altura, na mesma medida, na mesma média da balança. Pois bem, assim a gente consegue, então, começar a construir aqui tudo que a gente está falando em relação à argumentação da Cabala, em relação a essa construção. A gente tem a balança aqui, e a balança ela está, não é, em Tiferet. Ela está aqui exatamente em Tiferet, né? Olha que legal, veja só. E aqui em Tiferet, ela está mostrando aqui o controle e a balança da medida, né? Vamos contar o Homer. O Homer ele tem que ser medido, ele é uma medida e ele não é uma contagem. Trarás o quê? Trarás o Homer. O Homer é o quê, gente? Olha, vamos ler aqui comigo. Ó, o Homer é uma medida seca de 1,10 efa, cerca de 2 litros. Né? Não deixa aqui bem claro, tá vendo? Ó, Homer é uma medida dentro da Torá, assim como o mikveh vai ser uma medida, assim como a gente tem medida para metros, quilômetros, pesos, litros, e veja, são 2 litros. Pois bem, além disso, a gente tem que se dirigir exatamente sobre o Shir-Hashirim 2.6. Shir-Hashirim, no 2 e no 6. O que diz aqui para a gente? Ó, sua mão esquerda estava sobre a minha cabeça e seu braço direito me abraçava. Vamos considerar isso aqui, não é, como um abraço, um abraço, né? Sua mão direita levantou a minha cabeça e a sua mão esquerda e direita me abraçavam. Veja, então, a gente sabe que o braço, não é, aqui dentro da Torá, da questão da Torá, ela está significando 2 sefirotes. Vamos ver aqui, a gente já viu isso, né, sobre pernas, braços. Então, veja, braços. Deixa eu ver se a gente consegue achar um braço. Ah, conseguiu, olha que braço legal. Então, veja. Então, eu tenho esses 2 braços, que são essas 2 sefirotes, tá vendo? Uma é a sefirote, olha lá o braço, tá vendo? É uma metáfora. E aí, o que acontece? Quando esses 2 braços, né, eles são definidos aqui na nossa sefirote, na nossa árvore sefirótica, estou tentando levar ele para lá, ele não quer ir, ó. Mas a gente vai conseguir, tá vendo? Então, veja, 2 braços, que são uma metáfora, não é? Olha, exatamente, a gente já viu a balança, que é Tiferet, que é a parte central, não é? E aí, então, vamos lá. Quando a gente pega as escolas mais antigas, elas fizeram muitas coisas literais dentro da Torá, escolas de Cabala. Então, quando se criou o fato, né, a gente até já falou sobre isso, ter relação no Shabat e etc., e que no Shabat se atrai uma alma divina, né, essa questão da alma divina que é atraída no Shabat, enfim, toda aquela coisa que a gente já sabe, e isso foi criado pelas escolas literalistas, né? Não era a escola dos sábios, não eram as escolas lá daquele que veio para consertar a Torá, que era o Arizal, né? Enfim, o Ramak também foi muito importante,
mas até que o Arizon ensinasse o Ramak levava isso na literalidade, atrair alma em Shabat, etc., aquela questão toda. Pois bem, então a gente vê que aqui nós temos dois braços. A mão esquerda, não é? Tá aqui, ó, vamos ler o texto novamente, de Shirachirim. Olha, sua mão esquerda estava na minha cabeça, levantava o meu queixo. É como o homem faz com a esposa para beijar, não é? Ele levanta a cabeça da esposa e seu braço direito me abraçava. Isso dá o abraço, isso não tem nada a ver com sexo entre homem e mulher. Isso tem a ver exatamente, gente, deixa eu só consertar aqui, botar as coisas certinhas aqui para mim não poder me distrair aqui, poder fazer as coisas certinhas com você, deixa com vocês, né? Então, a gente tem 3 sefirotes aqui, 3 sefirotes do outro lado, está faltando aqui 2 sefirotes, vamos colocar aqui. Não tem problema as cores, né? A gente vai definir isso depois. Deixa eu só organizar um pouquinho mais aqui essa árvore sefirótica, para a gente ter espaço aqui para trabalhar. Tudo bem? Acho que agora, né, vai ficar melhor. Vamos reorganizar aqui, olha. Vamos botar aqui Hesed, Gevurah vermelho. Gevurah vermelho, tá vendo? Então, ó, Hesed, Gevurah, e depois de Gevurah, não é? Vem exatamente, vem Od. Então, Od está aqui, e Sod continua ali, não é? E aqui, então, deixa eu só... Olha, gente, que coisa, né? Então, veja. Então, a gente tem uma lá em cima, Keter 5, veja, 1, 2, Rohimá, Hesed, Gevurah, Netza, Od. Tá vendo? Então, ó, o que aconteceu aqui? Essas 3 sefirotes daqui, essas 3 sefirotes daqui, juntamente com Binah, pularam, tá vendo? Essas 3 sefirotes veio o Binah também, ó. Binah entrou aqui, casou, tá vendo? E aí sim, Keter subiu um pouquinho, Binah saiu lá do lugar, agora tá certo, tá vendo? E ela entra e casa aqui, tá vendo? Então, é como aqui, gente, ele levantou a cabeça e aí engendrou, porque eu vejo muita coisa em espanhol, ele engravidou, ele colocou um membro sexual e ele abriu, então, mão de toda essa parte dali esquerda. Ele aprendeu, quem aprendeu? O cabalista, ele aprendeu a não receber para si mesmo. Então, ele começou a se tornar doação, ele aprendeu, veja, a equilibrar aquela medida, então ele aprende a não receber para si mesmo, ele aprende a receber para doação. Tá vendo? Ele aprende a receber aqui exatamente para doar. Quando ele chega nesse estágio, que ele começa a equilibrar aqui, o que ele está fazendo? Ele está unificando os nomes divinos. Ele está chegando na forma exata do Criador. E o que acontece? Então, depois que ele passa por esse estágio, que ele equilibra, tá vendo? Já não tem mais 2 sefirotes. Perdão, já não são 3 sefirotes. O lado esquerdo é absorvido pelo lado direito. Aquele pequeno texto que a gente estava lendo está falando disso. O que vai acontecer, então? Agora, todas essas colunas, após esse processo, eu vou deixar só de uma cor aqui, agora eles vão ter que chegar num estágio de se tornar uma só, tá vendo? Tiferet assume uma só sefirote. Tudo se torna o todo. Quando eu abro mão da recepção, quando eu começo a trabalhar para o Boré, quando eu começo a querer fazer a minha, exatamente a minha correção. Eu começo a abrir mão de receber para mim mesmo, e aí todas essas sefirotes elas vão se tornar o quê? Numa única coluna, tá vendo?
está um pouquinho grande aqui, deixa eu diminuir um pouquinho para a gente botar as 10 para vocês não confundirem. Então, veja. E aí, então, eu tenho agora uma única coluna. Ou seja, com 10 Sefirot, eu unifiquei tudo. Como se unifica, Moré? Luz de doação, luz de Hassadim. Só me tornando da mesma forma que o Boré, só me conectando, pedindo, pelo amor de Deus, né? A gente não tem capacidade, então a gente vive todos os dias uma guerra para se tornar doador, né? Em todos os aspectos da nossa vida. Nos tornarmos, mas como nós vamos nos tornar doadores, nós não podemos abrir mão do nosso ego, abrir mão do ego também é ego, a gente tem que usar o ego em prol de ajudar o próximo, né? Então, veja que coisa. Então, quando você faz esse processo, né, o que a Isabel também mas não, a intenção não é deixar retinho, mas assim, só para a gente entender aqui, olha. Então, a gente vai ter o processo de tornar toda essa coluna aqui uma só, tá vendo? Exatamente uma só coluna. E aí, quando a gente começa esse processo, que demora muito tempo, não é muito fácil, é devagar, onde a gente não começa mais a ter sentidos em outras coisas para a nossa vida, né? Sentido no sentido de que a gente sabe o porquê a gente está aqui e sabe o que tem que consertar. Porque a gente está no menor mundo que existe, o mundo mais perigoso que existe. Afinal, é aqui em Malhut, onde as pessoas vão perder a conexão com o Boré, não é? Por não ter entendido o processo da Torá. Tá vendo? Então, veja, há um engravidamento, a questão aqui, agora que a parte aqui se levantou a cabeça, né, botou a mão esquerda, levantou a cabeça da mulher, a mulher não é uma mulher, o sentido de mulher na Torá não é uma mulher literal, então agora as sefirotes elas estão o quê? Grávidas. Por isso que várias vezes a Torá ela vai falar sobre grávida, vai falar que quem engravidou? Rahel, tá vendo? Rahel engravidou, Rivka engravidou, olha, elas deram estéreis, né? Então elas engravidaram, ó. Toda a construção aqui é essa. Engravidou, então o próximo estágio foi seguido. E o que acontece? Shabat está na linha do meio. Ele está na linha do meio e ele é, então, isso. O que é Shabat? Veja, eu vou chegando a graus de doação, vou aumentando esses graus de doação, né, sobre vários aspectos, então eu engravido. E eu começo a trabalhar para o Boré. Né? Trabalho, aí passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí chega um dia que o Boré tem que mostrar o ego que tem em mim, algumas coisas vão acontecendo, e aí eu falo assim, poxa, eu não estou ganhando o suficiente, isso não é o que eu quero, isso não é o que desejo, não é possível que Deus me trate assim, e etc. Enfim, eu estou aqui, estou com tudo armadinho já em grávido, já pronto, já sentindo, já que eu estou me conectando, aí eu volto atrás. Aí já era, voltei tudo de novo. Às vezes vem uma doença, eu estou fazendo tudo certo, a doença chegou, o problema veio, isso e aquilo, e etc. Então, eu já borei, já não está dando certo essa tal de Kabbalah, isso não vai funcionar, eu tenho que voltar lá para a igreja, eu tenho que voltar para tal lugar, outro lugar, e etc. Então, a gravidez, ela é abortada. Aquela vida que estava sendo traduzida para os mundos espirituais, porque não é? Conforme os alunos vão seguindo, eles vão tendo as experiências de paz, de shalom. O que é shalom? Shalom, paz, é você ter força para enfrentar os perigos, os problemas, nas horas que eles acontecem. Veja, não é uma contagem, é uma medida, né? Como a gente viu lá em Levarim 23, é uma medida, a contagem do Homer,
não é? Então, a contagem do Homer não é um raminho, um ramo é uma medida, né? Tá aqui, ó, Homer, uma medida cerca de 2 litros, né? De 2 litros. Então, esse Homer que você vai trazer, né? Aqui, ó, Sefirah e Homer, e aqui antes tem exatamente, olha, Et Homer. E aí, veja, aqui está falando que o peso não é de 2 litros só, mas de 2 litros, lá falou aproximadamente 2 litros, né? Mas 2 litros e 200, né? ml, ou seja, 22 letras hebraicas. Conforme eu vou lidando com essas letras hebraicas, então eu vou conseguindo medir o que? Os meus sentimentos, os pesos do meu ego. Para que eu estou fazendo as coisas? Como eu estou usando o meu próximo? Para que eu uso o meu próximo? Por isso que chegou uma hora que o próprio Taná, não é? Ele foi tirado do seu contexto original. Ele foi tirado exatamente de um contexto com a destruição dos templos, o primeiro e o segundo templo, porque o nível que era exigido ali era muito alto espiritualmente. E aí os cabalistas, o povo, como lá na época de Moshe, eles não queriam chegar no grau que Moshe queria que eles chegassem. Por isso que eles estavam sempre enfrentando Moshe. Então eles reclamavam das águas, das batatas, etc. Por quê? Eles queriam servir o Eterno não pela lei da doação, tinha que ter a doação, mas tinha que ter também o que eles desejavam. E não é assim que funciona com o Eterno. Porque uma coisa que o Eterno exige é que você tenha forma, grau e forma. E para isso, você precisa o quê? De uma medida, tá vendo? Uma medida, que é o quê? A balança, tá vendo? A balança, o equilíbrio. O que é? Entre recepção e o outro lado, doação. Quando esse equilíbrio acontece, tá vendo? A mão direita, Hesed, abraça a esquerda. Por isso é que o Abraham amarra Isaac não era um sacrifício humano, como as pessoas pensam, não era ninguém que ia se sacrificar. Veja, você é uma árvore sefirótica, né? Aí aqui vai contar, não é exatamente braços, pernas, órgão sexual, etc., pernas. Então, aqui em Mahut também perna, porque existem árvores e árvores e árvores. Quando isso acontece, que você consegue seguir todo o padrão corretamente, lógico que isso depende de sinceridade do aluno, de querer entrar em doação, querer entender o todo, porque a própria religião ela te deixa estagnado do Shema Israel. Por quê? Porque você começa a imaginar, enfim, que está subindo os mundos espirituais, que foi lá em Keter, que você tem que organizar energia aqui, energia ali, e não entende muitas questões dos nomes divinos, graus, e aí você vai saindo totalmente do enquadramento da Kabbalah. Por isso que é muito importante a gente compreender esses conceitos e poder, não é, entender, olha, veja, a gravidez, ela só é feita, ou seja, o sêmen divino, o Yud, só desce sobre a vida da pessoa para criar um bebê, se ela começar a sair tem até no Neil chamando do dá, me dá isso, me dá aquilo, eu te sirvo, eu não acho que isso não é correto, acho que você não poderia fazer isso comigo. E aí a gente tem que ler agora, a gente vai ler 2 passagens, se der tempo. Eu não quero ser também muito longo aqui nas explicações. O primeiro livro que a gente vai ler é a Tamareira de Débora, né? Esse livro é o de Moshe Cordoveiro, e ele fala que cada uma das sessões vai explicar sobre uma sefirá. Moshe Cordoveiro é aquele que levou... É isso mesmo, né? Rabino, Moshe, o Ramak, ele mesmo que é o Ramak, e ele mesmo que leva e traz essas explicações maravilhosas, só que a coisa foi levada ali para um lado mais
literalizado. Pois bem, veja só, como o homem pode se habituar com o atributo de Hesed, que é a semana, né, do Hesed. O caminho principal para o homem entrar no segredo do Hesed é amar a Deus, um amor sem fim. Esse amor não pode ter fim. De forma que não abandone o serviço divino por nenhuma razão. Tá vendo? Nenhuma razão, nenhuma, absolutamente nenhuma razão você pode, né, abandonar o serviço a Hashem. Então, veja, aqui a gente tem isso descrito. Pois nenhum outro amor tem o valor quando comparado ao amor de Hashem. Nenhum outro. Para atingir esse grau, o homem deve inicialmente reparar as necessidades da sua devoção divina e depois destinar tempo que sobra para outras necessidades. Esse amor não é usar, aqui é o que faz é o contrário. Não, sua devoção total, a devoção divina, e depois destinar o tempo que sobra para outras necessidades. As pessoas fazem ao contrário. Elas dão todo o tempo para a sua necessidade e depois o que sobra elas dão para o borê. Veja, então, esse amor deve estar firmemente encravado em seu coração, tanto ao receber benevolência do Santíssimo, abençoado seja, como ao receber sofrimentos e advertências. Por isso que naquele momento que as coisas, momento que a Hashem manda para vocês advertências, consertos, não se pode chegar e dizer, eu não estou entendendo, eu estou fazendo, alguma coisa está errada, eu estou sendo atacado pelo mal, não existe outro Criador. Mesmo o lado negativo, ele só pode atacar se essa árvore aqui estiver desequilibrada. Se você estiver desse lado aqui, que é o lado das religiões, então você não está no amor total. Depende, eu sou dessa religião por isso, eu me dei muito bem, Deus me abençoou muito, Deus me deu muito dinheiro, eu estou muito feliz, meu casamento é próspero, eu sou próspero. Veja, Cabala não é nada disso. O que está dizendo aqui para a gente? Mesmo que haja uma cobrança muito séria, né? Mesmo que eu receba sofrimento e advertências ao qual eu considerar como expressões de amor, para consigo, como está escrito, leais são as feridas feitas por aqueles que amam. Isso é Provérbios 26, 7, 6, ou seja, as feridas, elas são leais para não deixar o servo com problemas em relação aos tribunais celestes. E conforme está escrito, com todas as tuas posses, ou seja, amarás Hashem com todas as suas forças e todas as suas posses. Que os sábios explicaram na Berahot 54a, como com cada um dos teus atributos, para englobar todos os atributos em Hesed. Então, eu uso minha Gevurah, uso a minha Tiferet, minha Od, minha Sod, tudo é para o Boré. O maior tempo, melhor é para ele. Não é o resto. Deus não, Hashem, não aceita o resto. Ele aceita que nós devemos ter total dedicação divina ao trabalho do Eterno, não o resto. Apesar do segredo da divina conduta originar-se de Malhut aqui e atuar com o julgamento, mesmo assim ela está ligada a Simarés. Esse atributo é do sábio Nahum, Ishi Ganzu, né? Então, que sempre dizia, né, segundo o Tanit 21a, isto também é para o bem. Eu confio nele. Eu confio que isso é para o bem. Mas, muitas vezes, quando a gente faz aquele processo, ao contrário, eu falei, não consegui o que eu queria, eu estou passando por problemas, eu não entendo o Kabbalah, eu vou voltar para lá, não sei para onde, ou para lá, e vai dar certo, e aí Deus afrouxa. Ele deixa afrouxa, porque ele vai falar assim, olha, não seguiu a Kabbalah, não seguiu o Torá, não entendeu. Ainda que eles possam ler isso na Torá, na religião, eles não vão entender. Então, tudo que o Boré manda, ele manda para o bem. E ele não vê as coisas como a gente vê.
A gente vê bem, mal. Nós temos o nosso recorte de mundo. Uma coisa é má para um, não é má para outro. Uma coisa é tão absurdo para um, mas é tão absurdo para outro. Não, tudo está no mundo borê. E aí, nesse momento, para de existir guerra, para de existir política, para de existir esse monte de coisa aí, porque tudo está na mão dele. Eu tenho que compreender que tudo está sendo organizado por ele, porque e como ele vai dirigir cada vida, como ele vai fazer entre os Estados Unidos e China, tudo está na mão dele. Ele está orquestrando todas as coisas. O ser humano espelha, mas é ele que orquestra. Já existe algo já pronto para cada situação. Ele diz aqui ainda, ele queria, através disso, conectar tudo com o lado de Hesed. Né? O mesmo mal vem de Hesed, o que denomina o bem. Né? O Zohar, no Terumá 168b, dizia, isto também, que aparenta ser da esquerda, é que está ligado ao lado da Gevurá, não é senão para o bem, ou seja, está ligado a Hesed. E dessa forma, ele se concentrava no lado bom de Malhut e ocultava sua severidade. Essa é uma grande conduta, conectar-se sempre com Hesed, com amor. Não é o amor para você. Como que você constrói o Hesed? Amando o outro. Como a gente não pode fazer isso aí fora, nem se dá para fazer, não dá tempo, não é que você não vai amar, mas construir uma ponte de amor, você constrói dentro de um grupo cabalista, com cabalistas. Uma alma se conectando à outra, sendo extremamente irmãos, extremamente dedicados, extremamente atenciosos com o problema do seu irmão. Veja, então nos Tikunins, concertos, explicaram no início da introdução, quem é piedoso? Aquele que é piedoso com seu Criador. Pois quando o homem faz benevolência embaixo, ele deve fazer com a intenção de consertar seu correspondente superior. Isso é ser benevolente com seu Criador. Sendo assim, é necessário saber quantos são os atributos de benevolências praticados pelo homem e direcioná-los a seu Criador em cima. Caso deseje adquirir o atributo de Hesed, sobre isso foi dito que os atributos de Hesed são os seguintes. O primeiro, no nascimento do homem, é necessário providenciar todas as suas necessidades alimentares. Assim, deverá ter em mente a ocasião em que Binah gera Tiferet, aquilo que a gente falou lá em cima, lá atrás, pois se houver dificuldades no nascimento, por causa do lado do julgamento, achando livre, Tiferet tenderá então para o lado da severidade, e o nascimento ocorrerá com dificuldade. Nesse caso, é necessário, então, realizar o que for possível para que o nascimento de Tiferet seja do lado direito, para que a criança, veja, aquela criança sem defeito, através dos estudos, né, nasça sem defeito algum, como dissemos em nossa espécie. Talvez nossos julgamentos, como a luz, sagrado e espantoso, ou seja, que Tiferet traga sentença para o lado da luz, que é o lado direito. Então, fique santificado e separado da santidade. Isso inclui que a pessoa intencione em seus atos conectar sempre Tiferet com Hesed, retirando o de Binah, pelo lado de Hesed. Então, a criança será ágil no cumprimento dos mandamentos e perfeita. Nisto estão incluídas quase todas as advertências da Torá para que não se despertem lá os rigores com o falecimento, perdão, com os fortalecimentos do julgamento e que haja, então, dificuldades no nascimento. Deus nos livre. O que acontece? O que a gente está falando aqui? O que vocês acham que a gente está falando aqui? Criança pode ter problemas, tem que nascer, já nasce com problema de outras vidas, etc. Quando nasce, não dá para fazer nada, se nasce com defeito. Às vezes dá problema na hora do parto, o bebê não respira, vai gerar problemas intelectuais, etc. Tem um monte de problemas. Mas isso aqui está falando das pessoas que estudam e mexem com a Torá e não sabem ensinar essa Torá corretamente. Não sabem ensinar essa Torá corretamente. Acabam, então, levando as pessoas para a recepção. Elas levam as pessoas totalmente não para doação. Então, ela não leva, as pessoas não vão para doação,
As pessoas entram num sistema espiritual onde é muito caro, onde elas começam a ter que investir muito. Não que as pessoas não tenham que ajudar na Kabbalah, a gente precisa de ajuda, porque é daqui que sai o alimento para a alma de todos, não é? Mas ela começa, então, a alimentar o lado da recepção, do ego, para que ela possa ter mais e mais e mais. E muitas vezes não é nem o que ela precisa ter. A gente precisa de pouco para ser feliz. Essas sefirotes internas, então, elas têm que começar a ser preparadas, trabalhadas, para que o aluno possa entender. Eu gostaria de ler um artigo aqui com vocês, quem criou a religião. Pois bem, olha, Leitman, ele é um grande, para mim, o maior cabalista que existe na atualidade, né, sem sombra de dúvida. Já um senhor muito bem, muito inteligente, muito sábio. Se eu não me engano, ele é russo, né? E ele recebeu muitos ensinamentos dos seus mestres, né? Então, o que ele vai dizer aqui, ele vai dizer de pessoas, né? Como, olha, vamos ver aqui para a gente, ó, ele vai aprender com Baal Hassulam. Quem foi Baal Hassulam? Baal Hassulam foi um dos últimos, né? Depois veio seu filho, foi que é senhor da escada, que foi um dos últimos sábios, né? De Torá, ó, judeu, racídico, tá vendo aqui, ó. E ele, então, ensina para o seu filho, não é, que é o Rav Ashlag. Então, o Rav Ashlag, e o Rav Ashlag vai ensinar para um grupo de... aqui não apareceu, né, o Ashlag. Deixa eu ver se vai aparecer. Ah, tá aqui, ó, o Rav Ashlag. Então, ele era pai, ensinou o Rav Ashlag, e o Rav Ashlag, então, aqui já é o Rav Ashlag bem... Veja, eram homens racídicos. Não era, foi o próprio Rav Ashlag que falou, olha, chegou a hora, os céus liberaram para ensinar Kabbalah para não-judeus. Pode começar a ensinar Kabbalah, rápido, e a gente vai entender o porquê disso. Eu espero que vocês estejam com ouvidos bem afiados e com a mente bem afiada para entender cada palavra que a gente vai falar aqui. Olha só, pergunta do Facebook. Buda não criou a religião, Jesus não criou a religião. Se isso for verdade, quem criou e com que finalidade? A resposta dele. Olha, existem 3 religiões no mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Aí aqui ele dá meio que uma puxada de sardinha para o lado das outras. Ó, o budismo e as demais doutrinas orientais não são religiões, mas correntes e métodos. Eles não existem sem qualquer pretensão de alguma coisa. Elas existem, perdão, sem pretensão de alguma coisa e sem impor nada aos outros. Ou seja, aquilo que ele está falando, olha, eles existem, eles não estão falando isso ou aquilo, que eles são dono do mundo, que eles vão salvar alguma coisa, eles não botam regras para ninguém. Agora, em relação às outras religiões, né, a religião foram criada como cópia egoísta da sabedoria da Cabala e vieram até nós no lugar dos princípios cabalísticos. Qual são os princípios cabalísticos? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. A sabedoria da Kabbalah ensina apenas como alcançar o amor ao próximo. Quem é o próximo? Todo ser humano. Ela é chamada do verdadeiro judaísmo interno. Quando eles começaram a cumprir os princípios, ama o teu próximo como a ti mesmo, e um pequeno número de pessoas descobriram que, assim que se aplicavam, encontraram problemas difíceis que dividiram o povo. A princípio, ama o teu próximo como a ti mesmo desperta intensos desejos egoístas e impulsos dentro de uma pessoa. Esses são descritos como as guerras dos judeus. De acordo com a história, a partir do século X, né, antes era comum, durante 1000 anos aconteceram coisas terríveis entre o povo judeu. E havia constantes guerras civil interna, como a gente pode ler até no Taná. Mesmo que o povo se esforçasse em manter um nível de amor próximo como a ti mesmo, descobria que não podia.
Portanto, os cabalistas que controlavam a nação durante o período do rei Davi, do rei Shílomo e do resto dos reis, gradualmente começaram a se desprender do nível superior, de modo a não se aproximar do povo com demandas que fossem muito elevadas para implementar essa regra geral. De ama o teu próximo como a ti mesmo. O povo não conseguiu tolerar essa regra geral, pois, de acordo com o pensamento da criação, a lei da natureza, era necessário reduzir uma pessoa ao mais baixo nível egoísta. Assim, imediatamente, depois que alcançarem um nível mais alto do altruísmo, chamado primeiro templo, eles começaram a cair desse nível. E, de acordo com o programa da criação, isso era necessário acontecer. O povo tinha que manter esse nível, mas não conseguiu. Os sábios do Sinédrio, que se mantinham como sua cabeça, entendiam que não conseguiriam manter o povo em um nível como esse. E as pessoas não estavam preparadas para sobreviver física ou espiritualmente. Elas não estavam esperadas, não era o tempo ainda. Assim, tudo se deteriorou gradualmente a um nível onde as pessoas começaram a realizar ações físicas comuns. Em vez de leis espirituais, por exemplo, para demonstrar amor, eles expressaram isso com um presente material. Então, em vez de um amor, eles tinham que dar algo físico. Se quisessem criar uma parceria, ela era criada externamente, não internamente. Em vez de se corrigir, uma pessoa começava a mergulhar num mikveh, fazer banho ritual e tudo aquilo que a gente conhece que a religião tem hoje. Dessa forma, as pessoas passaram da implementação interna da lei, ama ao próximo como a ti mesmo, isso é, se eleva acima do ego, para a realização de ações externas, chamadas mitzvot, ou mandamentos. A partir desse período, até os nossos dias, a tradição religiosa se tornou uma cópia das ações espirituais que uma pessoa realiza em seu coração. Os livros da Cabala dizem que é preciso escrever uma Torá nas paredes do coração. É especificamente isso que é exigido de uma pessoa. Por essa razão, a sabedoria da Cabala é chamada de interior da Torá ou Torá interna, enquanto a religião, que ensina e mantém mitzvot até hoje, é chamada de exterior da Torá, e não exige de uma pessoa anseio o amor pelo próximo, mas apenas a estudar e realizar ações físicas mecanicamente. Quando ela faz essas ações, elas não estão pensando no próximo, elas estão pensando que elas vão fazer e elas vão ser abençoadas porque elas fazem isso. Em nossos dias, o período de implementação de parte externa recém terminou. De acordo com a lei da natureza, nós devemos, terminou, nos nossos dias, vamos ler aqui de novo, em nossos dias, o período de implementação das partes externas recém terminou, acabou. De acordo com a lei da natureza, nós devemos começar a ascender ao próximo nível, ou seja, a implementação externa das mitzvot da Torá para a implementação interior. A estipulação do amarás o teu próximo como a ti mesmo deve permanecer como princípio. Nossa ideia, até descobrimos que há um significado interno para todas as nossas ações. A pergunta que faz aqui de novo para o Leitman. No passado, as pessoas não podiam manter nesse nível. Elas podem fazer isso hoje? Ele responde, hoje não temos mais escolhas. Nós fizemos o trabalho preparatório para começar a aplicar esse princípio gradualmente, conectando-se em pequenos grupos, em grupos de 10. Foi assim que Moisés uniu o povo depois de deixar o Egito. Então, nós tentamos aqui aplicar essa lei de amor entre nós, né, entre grupos cabalistas. Então, veja, isso que é construir a verdadeira Torá internamente, dentro de você, só pela contagem da massividade, da intenção do seu amor em relação ao Boré e ao seu próximo. A única forma de você cumprir essa Torá, de você subir nessa Torá, é você subindo internamente, mudando
medindo, tá vendo? Medindo os litros, medindo a densidade dos seus pensamentos, aquilo que você vê de errado nos outros. Não olhe nada como errado. Tudo está não do jeito que você vê, não do jeito que eu vejo, mas como o Boré quer.